Eu nunca pensei que eu fosse fazer um vídeo sobre Frieza e todas as suas formas e transformações, mas como vocês me pediram, bora pro vídeo. Em relação à maioria das transformações em anime shounen, geralmente elas acontecem quando o personagem chega ao seu limite e usa uma transformação para desbloquear novas habilidades impressionantes, ficando mais forte. Mas com Frieza, pelo menos nas transformações que vemos e comentamos no mangá original de Dragon Ball Z, é justamente o contrário. O próprio Frieza revela que sua forma final, aquela do alienígena cinza com os ombros e cabeça roxos, é tanto sua forma final quanto a sua forma base. Ou seja, ele já nasceu naquela forma. Com o tempo, Frieza criou outras 3 transformações para suprimir o seu próprio poder, já que ele avisa os guerreiros Z em várias ocasiões que quanto mais alto for o seu nível de transformação, menos controle ele teria sobre o seu corpo. Só que isso era, na verdade, pura enrolação. Porque quando vemos Frieza em sua forma final, ele parece ter até mais controle do corpo do que nas suas formas anteriores, já que consegue controlar a porcentagem do poder que usa, o que exige muita habilidade. E dito isso, eu não sei se o Toriyama mudou de ideia e abandonou o conceito, ou se o Frieza estava apenas blefando. De qualquer forma, é assim que as formas dele funcionam. Sua forma final é a original. Mas a primeira vez que vemos Frieza em sua primeira forma, chamada de Frieza Daichikai, vemos ele em sua cadeira flutuante, coletando as esferas do dragão em Namekusei. Essa é a forma mais conhecida dentro do Império de Frieza, e pouquíssimas pessoas já o viram em suas formas superiores, até porque ele deve preferir ficar nessa por puro conforto. Toriyama disse que pensou nesse design baseado em seres demoníacos que o assustavam quando era criança. E foi assim que surgiu a primeira forma do Frieza. Sua primeira aparição é no mangá de Dragon Ball, capítulo 247, e no anime de Dragon Ball Z, episódio 45. Por sorte, temos níveis de poder oficiais para essas formas iniciais, já que são muito antigas. Existe uma história curiosa. O panfleto oficial do filme de Dragon Ball Z3 dizia que o poder de Frieza em sua primeira forma era de 85 mil, mas depois o Toriyama revelou o verdadeiro valor, que era de 503 mil. Isso mostra como o estúdio de anime muitas vezes inventa coisas sem mesmo consultar o Toriyama. Mas mesmo nessa primeira forma, o Frieza conseguia facilmente destruir todo o planeta Vegeta, o que já era extremamente impressionante. Depois temos a segunda forma de Frieza, bem diferente da primeira. Seus chifres agora se curvam para cima e ele fica muito mais alto e musculoso, com força e velocidade extremamente amplificadas. O visual lembra muito do Rei Cold, o que fez os fãs especularem por décadas que Frieza teria criado essa forma em homenagem ao pai, ou se na verdade o Rei Cold estava sempre nessa forma, mas a gente nunca teve uma resposta definitiva. Mas uma coisa foi respondida. Frieza revela que seu poder nessa forma é de 1 milhão. A primeira vez que um personagem de Dragon Ball alcançou esse nível, por sinal. Isso foi um choque na época. Sua primeira aparição nessa forma é no episódio 77 de Dragon Ball Z e no capítulo 296 do mangá. O narrador até diz nesse episódio que Frieza da segunda forma tinha poder suficiente para destruir o próprio universo, mas isso é claramente um exagero. Eu não acredito nem que eles tivessem um nível universal nessa época do anime. É só uma hipérbole do narrador. Então, chegamos à terceira forma de Frieza, que particularmente é uma das minhas favoritas. Essa foi inspirada diretamente no xenomorfo lá do filme Alien, do Ridley Scott, o filme preferido do Toriyama. Frieza até comenta que quase ninguém fora da sua família já viu essa forma. Ela aumenta sua força e velocidade, permitindo que ele superasse Piccolo fundindo com Nail. A sua primeira aparição é no mangá 302 e no anime no episódio 82. Infelizmente, essa forma nunca mais apareceu, exceto em Dragon Ball Super com o personagem Frost. E a gente não tem um nível de poder oficial para a terceira forma. Já a quarta forma, que é a sua, entre aspas, verdadeira, é um choque absoluto. Porque, em vez de ele ficar continuando maior e mais ameaçador, Toriyama fez Frieza parecer mais simples e limpo, entre aspas, como um alienígena cinza com detalhes roxos. É um design extremamente minimalista, mas extremamente genial também. Apesar da aparência menos intimidadora, Frieza mostra imediatamente a sua crueldade matando o Dendê, para impedir os guerreiros que se curassem. Ele aparece assim no capítulo 304 do mangá e no episódio 84 do anime. Mas, mesmo nessa forma, Frieza ainda estava suprimindo energia. Ele lutava brincando contra Goku, até revelar que podia usar 50% do seu poder.
No Daisenshu 7, foi listado que Frieza tinha 60 milhões de poder, usando apenas 50% do seu potencial total. Isso o coloca no mesmo nível do Kaioken 20 vezes de Goku. Logo, podemos deduzir que em 100% a sua força chegava a 120 milhões, contra os 150 milhões do Goku Super Saiyajin. Mas, em 100%, ele não conseguiria manter a resistência, ficando mais lento e cometendo erros. E foi desse jeito que ele perdeu a luta contra Goku. Depois disso, a gente achou que o Frieza tinha morrido, mas na verdade ele foi salvo por Rei Cold e transformado em Mecha Frieza. Ele volta lá no capítulo 329 e episódio 118. Ele ficou mais forte, mais rápido e extremamente mais poderoso graças às suas partes mecânicas. Mas infelizmente a gente não sabe exatamente o quanto, porque o Trunks do futuro aparece e derrota ele com extrema facilidade. Depois disso, Frieza só retornou em filmes, fillers e em Dragon Ball GT, até Toriyama trazê-lo de volta em Dragon Ball Super, o renascimento da fusão. E foi assim que surgiu o Golden Frieza. Toriyama explicou que escolheu a cor dourada para representar poder e detalhes de ouro. Mas para mim, parece também que Frieza quis zombar do Goku e Vegeta. É quase como se ele estivesse dizendo, se vocês têm cabelo dourado, eu vou ficar dourado por inteiro. O problema é que ele não deu muito tempo para o seu corpo se adaptar, gastando rapidamente energia, assim perdendo para Goku e Vegeta em Super Saiyajin Blue. Mais tarde, no Torneio do Poder, Frieza já havia aperfeiçoado o Golden Frieza, chamando de verdadeiro Golden Frieza. Ele ficou tão forte que conseguiu resistir até mesmo a um Hakai de um deus da destruição, e lutar de igual para igual com o Goku em Super Saiyajin Blue. Ao final da saga Granola, Frieza retorna mais uma vez, dessa vez ressuscitado por Whis e com uma nova forma. Eu não vou entrar no mérito Frieza Black nesse vídeo, porque para a gente entender o seu poder, temos que entender também a magnitude do instinto superior de Goku e do ego superior de Vegeta. E eu tô planejando fazer um vídeo específico para isso. Mas, já que vocês gostam, vamos para os multiplicadores. A forma base é a forma padrão deles, a base do poder. E como sendo a primeira forma, a gente vai estipular o multiplicador de 0 para ela. Mas ela é muito importante, porque serve como base para os outros multiplicadores. Como Frieza tinha um poder base de 530 mil de poder de luta aqui, a sua segunda forma aplica um multiplicador de mais ou menos 2 vezes com relação à primeira forma, já que o seu poder ficou em aproximadamente 1.060.000 de poder de luta. A terceira forma, aquela inspirada no Alien, alcança mais ou menos um poder de luta total de 2.120.000, o que significa que ela é 2 vezes a forma anterior e 4 vezes a primeira forma, o que nos faz chegar à forma final, com um multiplicador de 225 vezes a primeira forma. Agora, sobre a forma dourada e a forma dourada maximizada, lá do Torneio do Poder, a gente não tem muito como se basear em números exatos, mas o seu multiplicador teórico seria de 2.250.000 vezes a forma base de Frieza. Isso me baseando no multiplicador do Super Saiyajin Blue, que é um dos próximos vídeos aqui no canal. Falando sobre a forma dourada maximizada, a gente pode chegar próximo ao multiplicador de 22.500.000 vezes a forma base de Frieza. Isso com base no Super Saiyajin Blue perfeitamente dominado. No anime esse número pode ser mais baixo, em torno de 4.500.000 vezes, mas ainda assim é muito mais do que a primeira aparição de Frieza na sua forma Gold. Bom galera, o território Frieza, entre aspas, é muito mais nebuloso do que todas as multiplicações de Saiyajin. Isso porque a gente não tem um multiplicador exato, é muito baseado em contas e especulações. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e não esquece de deixar a sua sugestão para o próximo vídeo. A gente está chegando na marca de 1.000 inscritos e isso está explodindo a minha cabeça. Não esperava que fosse ficar tão, grande assim do nada. Porque pra mim 1.000 pessoas é coisa pra caralho. Mas enfim, muito obrigado a cada um de vocês. Principalmente pra quem ficou aqui comigo até o final desse vídeo, tá certo? Valeu galera, tamo junto, um abração, fiquem com Deus, até mais. Bom galera, vocês podem ter percebido que a minha narração ela mudou um pouco no meio do vídeo. Porque eu acabei indo pra um velório, então sabem como é, né? É uma tristeza, é uma coisa... Bom, eu me sinto à vontade de falar isso com vocês e... acontece, né? A vida é uma montanha russa.
Mas espero que tenham entendido, espero que tenha ficado muito claro. Muito obrigado pelos 1000 inscritos, caralho, mano. Não tô até agora sem acreditar, velho. Eu tava editando e apareceu pra mim um comentário de um inscrito que tinha dito que era o inscrito número 1000. E aí eu pulei da cadeira, mano. Eu falei, porra, nem fuderam, que foda. Fui comemorar, mano. Satisfação. Eu devo muito a vocês. Nunca esperei que fazer um canal sobre um assunto que eu amo tanto, que é Dragon Ball, fosse de fato atrair os olhos de uma rapaziada tão legal quanto vocês, mano. Muito, 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 muito obrigado, certo? Muito obrigado mesmo.